Dois. Muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em família para compartilharmos da palavra de Deus. Boa noite, Bispa. Boa noite a todos, a graça, paz, saúde e prosperidade. Noite de bênção, noite de vitória e vamos à palavra de Deus. Antes de irmos à palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você que convidasse aqueles que estão dispersos aí na sua casa para que se assentasse ao seu lado, para que estivesse ao seu lado. É uma mensagem rápida, objetiva, e eu tenho certeza que na nossa interação Deus vai mover os céus e a terra a favor de cada um de nós. Chame todos e vamos então estar ligados nessa mesma fé. Vamos começar então. Livro de 1 João, capítulo 5, verso 4 diz o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. A fé, ela é algo preponderante, ela é algo que é o percussor, é o que nos projeta a uma caminhada de conquistas. Mas até nós realizarmos aquilo pelo qual essa fé nos impulsionou, nós precisamos entender que vão surgir atrativos para desviarmos nossa atenção, desviarmos nossa fé, e muitos obstáculos vão surgir para tentar nos impedir de chegarmos onde Deus quer que nós cheguemos. Bispo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a fé, né? A fé é algo que a gente não consegue ver, mas que a gente acredita, que a gente determina, que a gente sonha, que a gente deseja que dê certo na nossa vida. Então nós vamos falar algo hoje sobre isso, sobre foco, sobre determinação, sobre perseverança. E por falar em foco e determinação, ontem lá no monte nós falamos sobre Caleb. Caleb era um homem que ele nasceu no Egito, viveu boa parte de sua vida até os 40 anos em escravidão, dentro de uma ninhada realmente de pessoas que vieram debaixo de muito sofrimento. Estava para se concluir ali os 430 anos de escravidão, e Caleb foi um dos que saiu para aquela conquista da terra prometida. E ele caminhou 40 anos ao lado de um líder, buscando obedecer todos os princípios e preceitos que esse líder trazia da parte de Deus, mas chegou um momento em que Caleb ele envelheceu. E aquele líder partiu, mas ele era uma pessoa que tinha um histórico de fé. Houve um momento em que esse líder chamado Moisés havia enviado os espias, nos quais ele também estava entre os 12, e quando ele chega, ele tem a mesma visão que Josué e que as outras pessoas que ali estavam. Contudo, na hora de prestar o relatório, ele foi aquele que ergueu sua voz e viu que um povo estava inflamado contra o líder e contra a visão inicial. Mas ele se opôs àquilo e falou: eia, subamos animosamente, possuamos-na, porque o Senhor jurou que nos daria essa terra. E ele se manteve debaixo da promessa. Dentro da sucessão vem Josué, e durante um tempo de 5 anos, naquelas batalhas que surgiram, ele estava ali ao lado do seu líder. E quando chegou a hora de ser dividida as terras, ele falou: opa, eu tinha 40 anos quando tudo começou. Eu estou com 85 anos, mas eu quero o que é meu por herança. Porque você estava lá, meu líder, quando Deus falou que me daria por possessão. Então eu quero aquilo que é meu. E ele alcançou. O tempo passou o suficiente para ele dizer: o mesmo vigor, a mesma fé, a mesma força, pronto para a guerra, como eu estava quando tudo começou, eu estou hoje. Então isso é um exemplo de pessoa que não perdeu o foco, não se deixou levar pelos atrativos da desistência, não se deixou levar pelas pessoas que estavam caindo à sua volta. Centenas de milhares de pessoas negaram aquela fé, voltaram atrás, uns tragados por terra, outros morreram, mas ele se manteve. Houve rebeliões, mas ele não participou, ele obedeceu o princípio da palavra e ele seguiu aquela promessa. E por falar nisso, a bispa estará falando um pouco sobre foco e determinação, para que depois a gente possa voltar e falar um pouco mais, não só de Caleb, mas um pouquinho de mim também, um pouco de nós. Daqui a pouquinho eu volto. Eu queria ler em Mateus capítulo 13, no verso 45, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim,
O reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Eu quero falar que esse homem aqui, ele estava à procura de uma grande pérola. Tá? E quando ele encontrou essa pérola, quando ele viu que aquilo ali era importante para ele, era uma coisa preciosa, que tanto ele procurava, que tanto ele queria, ele vendeu tudo que ele tinha, vendeu todos os seus bens, foi lá e comprou essa pérola preciosa. O que eu quero dizer com isso? Que ele fez um sacrifício. Muitas vezes na nossa vida, nós precisamos sacrificar algo em prol de outras coisas. Então este homem, ele vendeu seus bens, ele vendeu tudo que ele tinha para fazer um sacrifício, para realizar o seu sonho de ter aquela pérola preciosa. Lá em Lucas 12:34 diz: aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Porque o tesouro daquele homem estava naquela pérola. Aquilo que ele queria, era aquilo que ele buscava, é aquilo que ele precisava naquele momento. Ele estava determinado, ele estava focado em achar aquela pérola preciosa e então pagar o preço que fosse necessário para adquirir aquele bem. Deus nos últimos dias tem falado muito comigo sobre acreditar na visão, perseguir a visão e alcançar pela visão. O que significa isso? Acreditar é algo que Deus ele revela algo ao nosso coração e ele permite ou ele mesmo introduz algo através da nossa visão, da nossa audição e penetra. E aquilo a gente passa a desejar. Todos vocês já ouviram falar sobre o que os olhos não veem, o coração não sente. Então muitas vezes Deus nos permite, como permitiu a Caleb, eu estava falando agora há pouco, ele viu a terra prometida, ele tocou na terra prometida, extraiu frutos da terra prometida, então ele sabia o que havia à sua espera, e ele desejou aquilo, e ele fez com que não só a promessa habitasse nele, mas pelo que ele viu, pelo que ele sentiu, pelo que ele tocou, ele se interessou realmente a enfrentar tudo quanto fosse necessário para chegar até aquilo ali. Ele renunciou, muitas vezes viu na linhagem dos seus melhores amigos, muitos desistirem, muitos murmurarem, blasfemarem, ficarem pelo caminho, mas ele perseverou. E às vezes o que falta para a pessoa é acreditar nessa visão. E ele acreditou. Uma outra situação é perseguir essa visão. É você chegar até ela, você fazer com que o seu coração siga aquilo que a tua visão te proporcionou a enxergar. Ele teve o privilégio de ver. Muitas vezes nós só enxergamos pela fé. Deus lança uma promessa, como fez com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, você vai para um lugar, eu ainda vou te mostrar. Por obediência às promessas que Deus lhe deu, aos princípios que Deus estabeleceu, ele se ausentou daquele lugar e foi então em busca dessa promessa que ele não via, mas ele acreditava. Então nós precisamos perseguir e alcançar por essa visão. Caleb alcançou. Nós precisamos alcançar aquilo que a nossa visão nos projeta, a visão que Deus nos confiou nos projeta. Então nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós acreditamos. E aquele que acredita, tudo é possível aquele que crê. Aquele que acredita e persevera, certamente ele vai alcançar, ele vai viver essa visão, ele vai caminhar em direção a ela e ele vai colher dessa visão. Foi o que aconteceu com Caleb. Me faz lembrar de a fé sem obra é morta, né? Então não adianta eu ter a fé se eu não tenho ação. Eu ter a fé e eu não ter determinação. Então eu preciso traçar um foco na minha vida. Eu preciso ter um objetivo na minha vida. A nossa vida não pode ser vazia, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Eu preciso focar, eu preciso ter uma determinação. Eu preciso olhar para algo lá na frente e desejar chegar até aquele lugar. Então, eu desejo ser um advogado, mas se eu não tenho o terceiro ano primário, como que eu vou conseguir chegar a ser um advogado? Então, se o meu foco é tornar um advogado, eu preciso estudar, né, subir cada degrau para que eu possa chegar então a me formar a ser um advogado. Então, tudo tem que ter o quê? Força, determinação. É fácil? Não é. As coisas não são fáceis. Né? As coisas dessa terra são tudo passageiras, mas a palavra de Deus ela não há de passar.
Então nós precisamos crer porque nós já temos a promessa de Deus. Deus fala, o Senhor fala, vai porque eu serei contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo, né? Então se nós não nos esforçarmos, nós ficar sentados no sofá, de braço cruzado, esperando as coisas acontecerem, as coisas caindo do céu, né? Então vai ficar muito difícil. Mas quando eu tenho foco, eu vou sacrificar o meu tempo, porque eu não vou sair com os meus amigos, eu vou sacrificar o meu tempo com a namorada, eu vou sacrificar, né, a minha área financeira, mas eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade de Direito. Então, eu estou sacrificando algo na minha vida, né, nesses 4, 5 anos, eu estou sacrificando algo para que lá na frente eu tenha um retorno, para que lá na frente eu consiga adquirir aquela pérola preciosa que o tanto eu queria, que tanto eu busquei, que tanto eu... Porque tudo que é um tesouro, tudo que exige de nós dedicação, foco, perseverança, é porque tem valor. Eu costumo dizer que as coisas sem valor você encontra na esquina. Um bom casamento, ele requer renúncia do eu, das minhas vontades. Se manter e galgar degraus e crescer numa empresa requer dedicação, determinação, renúncia, né? Eu quero dormir até mais tarde, mas eu tenho que chegar meia hora mais cedo todo dia. Eu preciso, naquilo que eu tenho minha deficiência, minha fragilidade, eu preciso buscar conhecimento, me aprimorar para me tornar bom e superar minhas limitações. Naquilo que eu sou bom, eu preciso aprimorar, me aperfeiçoar para chegar a um nível de excelência. E isso vai me projetar a ser melhor naquilo que eu faço. Então eu vou ocupar o lugar que o outro deseja, mas que não se esforçou à altura. Porque Deus é um Deus que não tem balança enganosa. E uma questão de fé, a gente já te ouvi ministrar isso na igreja, Deus é justo. Uma pessoa talvez ele negue o nome de Deus, ele não quer nem compromisso com Deus, voltando à questão do vestibular, mas ele se dedica, ele estuda, e aquele que tem a promessa sobre ele, que é o cristão, acha que Deus é que vai fazer, né? Acha que Deus vai fazer tudo, então ele não vai fazer. O Espírito Santo nos assiste, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos ajuda com aquilo que nós nos dedicamos. Então, se o cristão, uma pessoa que tem a promessa, ele não se dedica, não estuda, não renuncia, ele não quer abrir mão de nada, quer aproveitar de tudo e não estuda, ele vai prestar o Enem, o PIS, um vestibular na faculdade particular, ele vai mal. Mas aquele outro que nem fé tem, mas ele se dedicou em estudar, em buscar, em perder noite de sono sim, mas não em balada, não sim na internet navegando por sites que não vão produzir nada de bom muitas vezes, muito pelo contrário, tem sites que só trazem declínio moral, emocional, né? E essa pessoa ela vai alcançar o que não era para ela, mas ela se esforçou, porque o reino de Deus é tomado pela força. Então ela se esforçou à altura para conquistar aquilo que era direito nosso, de quem deveria andar pela fé. Deus nos chamou para viver uma vida em abundância, mas toda bênção ela é condicionada. Isaías 1,19 ensina isso. Se quiserdes, quem não quer coisas boas, né? Mas obedecerdes, ouvirdes a voz de Deus, esse sim comerá do melhor da terra. Então Deus, para nos proporcionar aquilo que o nosso coração deseja, Ele precisa ver em nós determinação, foco, coragem, perseverança, dedicação, renúncia do eu, para que possamos agir de acordo com os preceitos divinos para alcançarmos o que é nosso por herança. Porque Ele mesmo diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, diz em Deuteronômio 28, você vai ver que todas essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Nós estaremos à frente as bênçãos perseguindo e tendo o prazer de nos alcançar. Mas nós precisamos ter um foco, caminhar na visão que Deus nos confiou. O que nós não podemos é titubear, balançar pelo que está acontecendo à nossa volta, achar que porque não deu para alguém não vai dar para nós, deduzir que fulano tentou tanto e não conseguiu, e eu não vou conseguir. Não há histórico familiar de alguém que se apoderou de uma bênção. Eu não posso olhar o meu histórico familiar por aquele que não galgou. Eu não posso olhar a minha árvore genealógica porque ninguém chegou. Eu não posso olhar o meu meio social porque as pessoas estão ficando para trás. O que eu preciso é, naquilo que eu acredito, eu determinar e eu avançar dentro dessa fé. Porque sem fé
É impossível agradar a Deus. E a fé sem obra, como você já disse, é morta. Então eu tenho que trabalhar para que essa fé traga produção, aliado ao meu esforço, para que eu possa alcançar aquilo que Deus tem para mim já como promessa. É porque ninguém consegue se concentrar em algo que ele não esteja realmente determinado a fazer aquilo. Entendeu? Porque como eu vou fazer? Hoje eu quero vender ovo, amanhã eu quero comprar um cavalo. E a gente vai fazendo, tenta fazer um monte de coisas e acaba não fazendo nada. Você sempre diz o negócio do pato, né? O pato voa baixo, anda torto e nada mal. Porque ele quer fazer um monte de coisa e não se ao mesmo aperfeiçoa em tempo. nada, não se tornou bom em nada. Não, isso não quer dizer que a pessoa, por exemplo, um sonhador, ele está sempre sonhando. Então, se você, por exemplo, eu quero ser um vendedor de Bíblia, e em contrapartida, eu também quero ser um vendedor de óculos. Eu me dedico, se eu aprendi a vender as duas coisas, automaticamente, na escassez, na condição, opa, ninguém quer comprar Bíblia, eu vou ter quem vai se interessar. Eu tenho que saber, eu tenho que ser multifuncional, mas eu preciso ter um objetivo. E dentro desse objetivo, todos os afluentes, todas as vertentes que vão surgindo, eu vou agregando valor de conhecimento. O objetivo é oficial. Oficial. E as outras coisas vêm se aglomerando aquilo ali. Isso, aí alguma coisa, por exemplo, dá um exemplo, nós estamos vivendo agora esse momento aí, não queria tocar nesse assunto, mas da quarentena, tá? Fica por aí. Quantas pessoas estão em casa, esse período, navegando na internet, conversando um tanto de fiados sobre o que está lhe mantendo apartelado, né, dentro da quarentena? Por quê? Não fazer cursos gratuitos pela internet, buscar conhecimento, né? Buscar algumas literaturas que estão na era digital que você pode acessar, agregar valores, começar a buscar dentro do mercado, epa, deixa eu começar a observar qual que é a maior demanda do mercado hoje. De repente os adolescentes que estão na casa aí, dos seus 16 anos em diante, começar, opa, peraí, a demanda do mercado tende a essa formação acadêmica. Então eu vou procurar conhecer um pouco mais a respeito disso. Opa, fiquei bom nisso. De repente, pessoas que hoje não sabem fazer nada na linha de culinária se tornam em pouco tempo bons na área de forno e fogão, porque fizeram o quê? Eles aprenderam via internet a buscar. Então, quem quer buscar, ele vai buscar. E quando aquele que busca, encontra. A Bíblia é clara em dizer que quando você pede, você recebe. E quando você busca, você encontra. Então nós temos que buscar conhecimento. As pessoas às vezes acham que Salomão foi tocado por Deus para ter o dom do conhecimento. Não, Deus lhe deu a capacidade do conhecimento. Mas ele mandou buscar de todas as culturas, até aqui no Brasil, né? Mandou buscar de todas as culturas conhecimento. Então ele se esforçou, ele papirou, ele leu, ele buscou pessoas sábias para poder lhe aconselhar, lhe orientar. Ele leu, ele buscou informações, ele buscou as histórias, né, de diversos... O povo tem sido levado cativo por falta de conhecimento. Em Isaías 5,13 diz, o meu povo, né, está sendo levado cativo por lhe faltar conhecimento. Em Oséias 4,6 diz, o meu povo foi destruído por lhe faltar entendimento. Então, a falta de conhecimento. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus ele quer se aperfeiçoar justamente na nossa limitação, na nossa fraqueza. Aquilo que nós não podemos, Deus nos ajuda. Mas quando ele vê o esforço, é como aquela criança que ele está aprendendo a andar e ele, nos primeiros passos, ele anda trôpego e ele começa a escorregar, a cair. Aí você dá um incentivo, dá uma mãozinha para ele andar, dali a pouco você está dando um dedinho, dali a pouco ele só vai no impulso e ele aprende a andar. Então você vai ajudar para que ele possa aprender. Você não vai fazer tudo por ele. Você vai ajudar nas suas limitações. Assim é Deus conosco. Ele alivia a nossa carga. E Ele nos ajuda, nos impulsiona. Ele fala, vá nessa tua força e eu serei contigo. Então você vai com o que você tem e Deus vem com o que você não tem. Aquilo que é impossível para nós, Deus torna possível. Mas aquilo que é para nós fazermos, nós é que temos que erguer a nossa cabeça e fazermos. Porque operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? É verdade, mas ele não vai fazer tudo. Ele vai fazer aquilo por aqueles que não conseguem, mas que se esforçam, suas limitações estão aguçadas. Eu queria te dar uma dica para você, né, que está assim, desorientado, né, em questão do foco. Pega um papel, pega uma caneta, comece a escrever o que você quer para sua vida. Que profissão que você quer ter? Que tipo de trabalho? Onde você gostaria de trabalhar?
Que tipo de curso você gostaria de fazer? Quanto você gostaria de ganhar? Qual seria hoje um salário suficiente para você? Para você manter sua casa, manter sua família, manter suas coisas. Qual salário seria suficiente hoje para você? E você coloca isso no papel. Ah, se eu ter um salário, vou dar um exemplo aqui, R$100. Para mim ter um salário de R$100 mensal, eu preciso trabalhar em tal área, um salário nessa profissão, tal área paga esses R$100. Então, mas o que eu preciso chegar para trabalhar nessa área? Será que eu preciso ter um curso? Né? Hoje o curso do SAMU, você tem que ter um curso de socorrista, é uma das exigências que tem no curso. Então, será que eu preciso? Os motoboy, eles têm que fazer um curso específico para motoboy. Motorista de ônibus, de van escolar, tem um curso específico para eles. Então, será que é isso que tem faltado? A gente buscar esse conhecimento para saber o que está faltando na nossa vida, por que a gente está nadando e a gente está morrendo na praia? Porque está faltando alguma coisa. Mas que coisa é essa que está faltando? Comece a buscar, comece a pedir direção a Deus, Senhor, o que está faltando na minha vida? Porque às vezes a gente foca, eu estou lendo um livro e ontem eu li na parte de livros assim, 3 sapos estavam numa folha. E um disse assim, eu vou pular. Quantos sapos ficou? Tinha 3 na folha. E um disse, eu vou pular. Quantos sapos ficou? Se ele só disse vou, mas não foi, ficaram os 3. Mas se ele pulou, ficaram 2. Justamente isso. Ele disse, mas ele não pulou. Então, às vezes, assim, nossa, né, tá virando um ano, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, eu vou estudar, né? Esse ano eu vou me dedicar mais à obra de Deus. Mas a gente só fala, mas colocar a mão no arado, colocar as coisas em prática, a gente não coloca. Então fica uma coisa que da boca para fora. E a fé sem a obra ela é morta. Se eu não agir, se eu não sair do meu lugar, se eu não sair do meu sofá para poder fazer aquilo que Deus tem para eu poder fazer, eu vou morrer na praia. E os maiores talentos ainda não foram descobertos. Os maiores talentos ainda não foram descobertos. Porque quando forem, vão superar a atualidade. Vou te dar um exemplo no meio gospel. De quando em quando, no meio gospel, de quando em quando surge alguém que estoura na parada de sucesso. Isso na música secular, vamos pegar dentro da música secular, né? Quantos cantores que em uma determinada época de suas vidas estiveram no auge. Eu me lembro quando lá, independente de estar ou não estar no mundo, existem pessoas que são talentosas, que fazem por merecer o título que têm, que são bons no que fazem. Uma época, por exemplo, Chitãozinho e Chororó. Eles foram, né? Aí veio um tempo, Bruno e Marrone, Leandro e Leonardo, e você tinha ali uma linha que quando se falava em sertanejo, se pensava nesses. O tempo passou. Aí começou a surgir outras pessoas com sertanejo universitário. Aí começou a estourar Luan Santana e tantos outros mais aí que fizeram muito sucesso. Hoje, a gente, por eu estar afastado, não tenho assistido televisão, a gente não acompanha nas propagandas aqueles que estão fazendo sucesso. Trazendo para o mercado gospel. Nós tivemos uma época, por exemplo, que Cristina Mel, né? e Chile Carvalhais. Hoje já existem outros, Márcio Nascimento, né? E são os pioneiros. Vamos pegar como pioneiro. Aí hoje a gente vê uma nova linha de meninos e meninas novos. Eu falo menino e menina, não é com demérito, muito pelo contrário, é até valorizando que tem idade de ser nossos filhos, que estão aí estourando, é o momento deles, né? E tem pessoas que elas vão se perpetualizando, vão perpetuando no mercado. Por que outros não conseguiram? Tantos que a gente conheceu, que passou, tiveram o seu momento, né? J. Neto, nós vimos aí o Marco Antônio, houve um bom momento. E os outros chegaram, se estabeleceram, estão aí até hoje, alguns poucos estão aí até hoje, porque acreditaram e se mantiveram na mesma visão. O que acontece muitas vezes, eu peguei esses exemplos aqui, porque existem pessoas que não sabem lidar com a adversidade.
São N fatores que possam ter impedido que outros chegassem e se estabelecessem, se mantivessem firmes até hoje. O que eu quero dizer é que são ondas que vêm e conduzem. Muitas vezes as nossas vidas são levadas por ondas, pelo momento, né? Ah, isso está legal, mas espera aí. Se você for acompanhar as ondas, você tem que entender que existe um mar, que está muito além dessas ondas. Então a onda vem, a onda vai. O mar continua o mesmo. E nós não podemos ficar na superficialidade. Muitas vezes o que a gente consegue levantar já vem outra onda. Já vem outra onda. Então Gente. as riquezas mais profundas não estão na superfície da água. Não estão na superfície. As grandes pescas acontecem em alto mar. Então os peixes de maior valor, as riquezas estão nas profundidades, não estão na superfície à beira da praia. Então existem coisas que levam as pessoas a viver a onda do momento. E nós não podemos viver por onda. Nós temos que acreditar numa visão, temos que nos manter nessa visão. É lógico que dentro dessa visão precisa sofrer algumas adequações, sem corromper a visão original. Nós precisamos nos adequar. Dá um exemplo. Hoje nós estamos vivendo em plena era da tecnologia, que já está se tornando obsoleto hoje falar as coisas apalpáveis da tecnologia, porque a cada momento surge algo novo. Né? Eu lembro quando surgiu o celular, por exemplo, onde está sendo captada essas imagens aqui. O celular era um grandão, uma anteninha, que era um sonho de consumo, era coisa de rico. O telefone residencial era para rico. Hoje, já foi feito estudo que o celular hoje, para cada habitante, tem um aparelho celular. Existem pessoas que, além de terem os 2 chips no aparelho, existem outros 2 chips em outro aparelho. O telefone fixo trocava por carro. Trocava por casa. E por fim, hoje, o que é um telefone fixo? Algumas pessoas se mantêm tendo, né, pela sua necessidade de ter aquele contato, né? Mas hoje em dia, você vai conversar, a nanotecnologia hoje assumiu e substituiu quanta coisa. O primeiro computador, quando eu trabalhei no primeiro computador, para quem não sabe, eu fui digitador, mas era datilógrafo. Trabalhávamos com a Lexicon, com a Hamilton, e quando eu fiz o curso de datilografia, me falaram: poxa, você vai para o exército, você vai se dar bem porque você é um datilógrafo. Hoje, quem está me assistindo aqui, eu acredito que 90% das pessoas que estão nos assistindo agora não conheceram a Lexicon nem a Hamilton, não conhecem a máquina de datilografia. É como outro dia no Caio, né, eu, a patroa e as crianças, a filha deles digitou e perguntou: agora onde que eu vou imprimir? Porque ela não está, é uma coisa que, quantas fábricas que fecharam, porque não houve atualização. Atualizações tem que ter, aprimoramentos tem que haver, mas nós não podemos nos ater àquela mesma caminhada. Nós temos que o quê? Burlar muitas dificuldades que surgem. Tem muralha, vamos então, pelo poder de Deus, derrubar. Ah, tem um mar para atravessar. Opa, vamos crer que Deus vai abrir esse mar. Mas tem coisas que nós vamos fazer. Na hora de derrubar o gigante, somos nós. Na hora de guerrear para poder tomar posse da terra, tirar os anaquins dali, os heveus, jabuseus, os heteus, somos nós que temos que guerrear. Então nós precisamos ter foco, determinação, acreditar numa visão, nos dedicarmos a ela e avançarmos de fé em fé, de glória em glória, porque essa é o que vence o mundo, é a capacidade de vencer o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que está sobre o mundo. Então, e essa vitória, essa luta, ela é diária e depende de cada um de nós. Tem coisas que ele não pode vencer por mim, eu preciso vencer. Eu preciso enfrentar as dificuldades, eu preciso buscar força, né? A gente fala, a gente busca força onde não tem. A gente buscar essa força interior e lutar, e atrás do que a gente acredita. Atrás mesmo que todo mundo fala que você não vai conseguir, que não é o seu perfil, que não tem jeito. Eu sempre costumo falar isso lá na igreja, né? Que a nossa igreja é uma comunidade, a gente mora no alto do morro, e as pessoas falam assim: ah, mas eu moro no alto do morro, eu sou pobre, eu nunca vou conseguir. Você não vai conseguir se você não quiser, se você não determinar, se você não correr atrás. E hoje a gente tem vários jovens, né, que já conseguiram se formar na faculdade, outros já estão fazendo, quer dizer, eles tinham um pensamento, uma mentalidade, porque moravam numa comunidade carente, que moravam no alto do morro, que não tinha condições de fazer uma faculdade. Mas hoje eles entendem que eles podem fazer sim. Basta eles querer, basta ir lá fazer a prova, estudar direitinho e fazer, que vai dar tudo certinho. Mas eles são capazes. Desde que colocaram isso como prioridade. Como prioridade, o foco deles foram esse.
que eles são capazes de fazer. Assim como aquele que mora lá, né, no alto padrão, no condomínio fechado, né, tem condições de fazer, nós também podemos fazer. Então, quando a gente determina, que a gente coloca o foco, esse ano eu vou fazer, e nós vamos fazer. Né? Esse ano eu vou tirar minha carteira de motorista, esse ano eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer algo sobrenatural para Deus. A gente vê as pessoas que começam na obra de Deus, começam muito bem. Nossa, pastor, o que você precisa? Né? Hoje eu vou limpar a igreja, hoje eu vou varrer, não, hoje eu vou abrir o culto, tá? Oração, você pode deixar por minha conta que eu vou orar. Que dia que você vai me colocar na escala para pregar? E a gente começa naquela empolgação, naquela coisa toda. Aí de repente a gente começa o quê? Olhar para os lados. A gente começa a perder o foco. E quando a gente perde o foco, a gente começa a ver um monte de coisas na nossa volta. Nossa, mas agora você ficou de barba, você ficou feio. Tá bonitão, tá? Fez a barba hoje, tá lindo. Né? Então, começa a olhar que o bispo tá de barba, né? Ah, porque a irmã fez isso, porque do jeito que foi eu não gostei. E a gente começa a observar um monte de coisas fora, porque a gente perdeu o foco daquilo que Deus colocou na nossa vida. Ah, por que não tem a rede de homens? Por que não tem a rede de mulheres? Ei, mas bispo, se eu precisar, eu estou aqui do seu lado. Mas não é só bater no ombro dele, não. É precisar mesmo, tá? Vamos fazer uma rede de homens, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque para cobrar é muito fácil, mas é para pôr a mão no arado, a gente trabalhar junto. Porque sozinho, eu e ele, a gente não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Mas quando a gente se une, quando a gente, né, então juntos, nós somos mais fortes. É nesse momento que a gente vai colocar o foco, que a gente vai colocar a determinação, que a gente vai colocar a fé em ação, vai colocar os planos para acontecerem. Aí as coisas vão começar a caminhar também no nosso lado espiritual, no lado físico, emocional, da família, da financeira. Tudo precisa de ação, tudo precisa de alguém para caminhar junto com a gente. A cogitação, o planejamento e a execução, ela vai sendo etapas e é processual. Então isso aplica na nossa vida ministerial, na nossa vida conjugal, familiar, financeira, na nossa vida profissional. Quando nós focamos e avançamos naquilo que a gente acredita, mesmo que aqueles que estão ao nosso lado, como a turma que estava com Caleb, muitos balançaram na fé. Muitos disseram que Deus estava distante. Muitos disseram que já se passaram 40 anos e muitos morreram até antes em virtude disso. Muitos desanimaram no caminho, mas ele se manteve. Então é essa vitória que vai vencer a nossa fé. Então, em nome dessa fé, eu convido a você, a todos que estão nos assistindo, a acreditar um pouco mais. Sabe? Se munir de tudo aquilo que Deus te confia. Se você precisa de uma arma para guerrear, Ele vai te dar. A espada do Espírito, que é a poderosa palavra de Deus. Mas eu preciso me proteger. Ele te dá o escudo da fé, o capacete da salvação. Você pode cingir os lombos com a verdade, você pode calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Mas quando você lê Efésios 6, existem quesitos que antecedem o verso 10. Você tem que ter postura. Você tem que ter algumas responsabilidades, alguns compromissos, para que você possa tomar essa armadura de Deus. Então a armadura de Deus não é para qualquer um. É para quem exercita a obediência. Então, mas fulano está tantos anos na igreja e não consegue ser feliz, não consegue galgar degraus, não consegue conquistar. Por quê? Se Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A pessoa está na empresa... Chega um outro agora, um novato, né? Novato, alcança. Tá no gás. Porque está no gás do primeiro amor. E essa pessoa, muitas vezes, está no gás do primeiro amor, ela aplicou toda a sua força em visão errada. E se deixou levar, se arranhou e voltou, e caiu e recaiu. Eu ia até falar um pouco hoje, né? Mas o tempo já passou demais. Eu vou deixar para um outro momento falar um pouco mais, dar um testemunho da minha vida, de quando eu recaí, das coisas que eu perdi em virtude que eu atrasei. E a misericórdia do Senhor, que são a causa, né, de não sermos consumidos, me deu a oportunidade de me recompor a tempo. E hoje eu sou uma pessoa que eu conheço, dentre as mais felizes da terra. Eu me considero um conquistador nato, eu me considero uma pessoa vencedora,
e eu era apenas um sonhador. E Deus ama sonhador. Eu descobri que T.L. Osborne, eu li um livro dele, e eu tenho, sonhas e ganharás o mundo. Ou seja, não basta apenas sonhar. Tem que haver uma dedicação, tem que haver uma perseverança. E quando vem a dificuldade, um ramo empresarial, a pessoa começa muito bem. Aí surge uma queda no mercado, surge uma concorrência, a concorrência é boa. Tem gente que fica preocupada porque, um exemplo, hoje na cidade de Juiz de Fora, tem muitas lojas que trabalham com componentes eletrônicos ligados à área de celular. É uma capinha de celular, é um fone, é o próprio aparelho e tal. Aí abre quase que em frente um concorrente, isso é bom. Tem pessoas que se amedrontam e fecham suas lojas porque falam, aumentou a concorrência. Ei, se o seu produto tiver qualidade, se você for verdadeiro, se você acreditar, eu disse uma vez com um amigo meu que nós vendíamos juntos fruta, e eu falei para ele, se nós formos lá no alto do morro, e apontei para um alto do morro, pelado, morro seco, e eu falei para ele, se nós formos para lá, Deus vai enviar clientes para nós lá, porque a bênção vai nos perseguir. Hoje, Patrícia e eu, você está nos vendo aqui, um casal de vencedores, nós somos pastores de uma igreja no alto do morro, de uma rua sem saída, né? E é uma igreja de excelência. Se você vai ver uma igreja como essa, que Deus nos confiou, isso é para a glória de Deus, não é soberba, porque Deus abate o soberbo, não é isso, mas para entusiasmar a sua fé, vai lá para você conhecer uma igreja toda em porcelanato, com uma estrutura para 4 andares, de 1.500 metros de obra construída. Nós já estamos hoje com o segundo pavimento em 520 metros de obra construída. Vamos construir um outro prédio do lado lá agora, vamos fazer um anexo, teremos faculdade teológica, teremos lá escola de formação. Nosso foco para você que está aí, tem sonhos ministeriais e outros sonhos, nós vamos ter lá agora complementação escolar, nós vamos ter inglês, informática, jiu-jitsu, já temos uma escola de futebol, vamos ter o quê? As crianças vão sair, os adolescentes de 12 anos a 17 anos, eles vão ter 5 anos de formação, eles vão sair das suas escolas convencionais, vão ter integralidade escolar conosco, ali eles vão ter formação em inglês, vão sair falando inglês fluentemente, vão sair montando softwares, eles vão sair ali na área da computação muito bem, vão sair formados em condição de dar aula de jiu-jitsu, formados no Muay Thai, formados, eles vão ter nossa escola de futebol, com certeza dali vai exportar atletas, tudo isso por conta do que? Nós acreditamos e Deus nos deu. Então nosso empreendimento, quando nós começamos lá em cima, o que nós tínhamos? Somente a fé. Um ao outro, a fé, nossos filhos pequenos, começamos numa garagem, trabalhar numa garagem, né, dentro de um foco, em um lugar que durante 25 anos existia lá uma igreja na qual nós fomos pastorear, passou um tempo, diga-se de passagem, uma igreja que a gente admira muito, é uma das maiores do Brasil, mas ali naquele ambiente já estava o quê? Parado o trabalho. Então nós quando assumimos, a gente foi acreditando que Deus dava e fomos acreditando, fizemos muitos atos proféticos. Um deles, para conquistar o nosso primeiro lote, para que você que está ouvindo entenda, pegamos um saquinho de chup-chup, enchemos de terra e declarávamos todo dia, essa terra é nossa em nome de Jesus. Não me pergunta como. Compramos 3 lotes, tudo próprio da igreja, temos hoje uma estrutura fenomenal, um poder patrimonial gigante, tudo isso porque nós acreditamos. E o melhor disso tudo, um povo que todo pastor inteligente gostaria de pastorear. A melhor equipe que um pastor pode ter, sem desmerecer qualquer equipe, mas melhor não existe. Pode existir igual, eu sei que existe igual, mas melhor que essa não existe. Por quê? Deus fez o impossível, mas nós tivemos que acreditar naquilo que muitas pessoas não acreditaram. E hoje a nossa igreja é no monte do bairro Santa Rita. Nós, além de termos a igreja, quiser orar no monte, não precisa atravessar a cidade, pode ir lá. E todas as igrejas de Juiz de Fora sobem lá para orar. Né? Então estão vendo que do nada Deus está construindo tudo, mas você precisa acreditar naquilo que é mais importante para você. Para mim, o que era mais importante era ter um espaço lá para nós ganharmos aquelas almas. Quantas bocas de fumo já fecharam? Quantos bares já fecharam? Quantos homens nós já devolvemos para suas famílias? Deus nos usou como vaso para isso. Quantas mulheres foram devolvidas para a família? Quantos filhos foram devolvidos aos pais? Quantas pessoas que não tinham perspectiva nenhuma de fé e esperança, hoje estão ali nos sustentando com as suas orações. Que parte da nossa conquista se atribui ao esforço de muitos que hoje caminham ao nosso lado. Não é verdade? Que sofreram as tempestades conosco, mas estão na embarcação aí, ela não afunda para a glória de Deus. Então, esse é o nosso foco. Esse é o nosso plano, o nosso projeto.
E você não pode ficar fora disso, você precisa fazer parte, você precisa entrar para dentro da arca, entendeu? Porque quando vier o dilúvio, nós estaremos tudo ali na arca. Então, venha para a arca. Talvez você está afastado, você está desanimado, você está desistido, tantos problemas, tantas dificuldades, mas eu quero te convidar, faça o caminho de volta. Venha para dentro da arca, venha fazer parte desse projeto, venha fazer parte desse foco, estabeleça planos, venha trabalhar conosco, venha nos ajudar a mudar a história dessa nação. Né? Nós temos muito a fazer, muitas coisas, muitos projetos, como ele disse aqui, da escola, né? Do inglês e tudo isso é um foco, tudo isso é um projeto que a gente tem, mas tem muitas coisas ainda que precisam ser feitas. Né? Então, venha fazer parte da família Rompendo em Fé. Nós temos a Rompendo em Fé aqui em Juiz de Fora, no bairro Santa Rita. Tem a Rompendo em Fé em Matias Barbosa, com o pastor Pedro Paulo. Tenho certeza que você será bem recebido, que você será recebido de braços abertos. Né? Nós estamos aqui para te ajudar. E quando você se sentir ajudado, quiser ficar conosco, amém. Mas se o seu chamado é fundar o seu próprio ministério, voltar para aquele ministério de origem do qual você se afastou, mas hoje está meio constrangido em voltar, nós estamos aqui apenas para te ajudar. Depois a sua condução é com Deus. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Mas aquele que quiser caminhar conosco, eu tenho certeza, você não vai se decepcionar, porque nós precisamos que trabalhadores venham nos ajudar, além do que nós já temos. A demanda é muito grande e tem espaço para todo mundo. Eu espero que você venha realmente compor. Falando nisso, para terminar, 1 minuto só de fala, nós temos agora o encontro com Deus. Estamos aguardando essa situação agora do decreto, né? Se vai ser revogado ou prorrogado, para que nós tenhamos então uma ideia de quando nós vamos organizar o encontro com Deus. Então, se você quiser se inteirar, você pode ir no Messenger, manda um oi para mim, para a Bispa, que nós vamos estar passando para você a data, vamos conversar contigo em particular a respeito do encontro com Deus. E nós temos também, todo ano, o nosso congresso anual, Eu Me Importo. E esse ano é o ano da retomada. Então, se você tem interesse em participar, entre em contato com a gente e nós vamos te orientar no privado, em particular, te passar o nosso WhatsApp, mais informações para que você possa interagir conosco e participar de um sonho maior. Eu termino para te dizer que você é um vencedor, você é uma vencedora. Nada e ninguém vão conseguir impedir você de alcançar aquilo que teu coração tem desejado. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, Filipenses 4,19, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus para a sua glória. Fique com essa palavra e ande pela fé, viva pela fé, alcance pela fé. Eu volto a dizer, né? Aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Focar é sacrificar. Sacrifique. Foque em alguma coisa e sacrifique algo em prol disso. Busque. Determine aquilo que você quer, aquilo que você acredita, que você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amém. Um beijo a todos.